No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse lhe deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E agora a partir do 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e se lhe deres um filho varão, ao Senhor lhe darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só com o coração falava, os seus lábios se moviam, mas não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana lhe respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Amém. Amém. Irmãos, Eucana subia todos os anos para sacrificar, para agradecer a Deus, porque ele era um homem de muitas terras, muitas posses, e ele tinha se casado com uma mulher que ele amava. Ele se casou com a Ana. Porém, a Ana não teve filhos. E por isso, naquela época, quando o homem tinha uma herança grande a deixar e a sua mulher não tinha filhos, era lhe dado o direito de casar com a segunda esposa para lhe dar filhos. Então, ele casa com a Penina, e com essa, sim, ele tem vários filhos. Quando a palavra de Deus fala filhos e filhas, ou seja, pelo menos 4. Pelo menos 2 meninos e 2 meninas tinha aí na história. Mas a palavra de Deus também diz que ele amava a Ana. Amava de tal forma que quando ele sacrificava, todos os anos que ele subia a sacrificar, ele dava uma porção dobrada, dava o dobro para Ana. Mesmo assim ela se entristecia, ele falava com ela: olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E era assim a vida dele ano após ano. Aquela mulher que ele amava, aquela mulher que ele era apaixonado, que ele tinha se casado, não gerava filhos. Isso não diminuiu o amor dele por ela. O problema não estava com Eucana para Ana. O problema estava nela consigo mesma. Porque ele já tinha tido filhos com outra mulher. Ela era extremamente amada, não faltava nada para ela. Mas ela tinha um problema consigo mesma. Ela não via propósito naquilo que ela fazia, porque ela não conseguia gerar filhos. E aí, o que acontece é que Penina, sua outra esposa de Eucana, começou a pirraçar ela, perturbar ela. A palavra de Deus ainda fala assim, sua rival excessivamente a provocava. Rival excessivamente provocada. Parece até coisa de novela mexicana, né? Rival, uma coisa assim, meia fora da realidade. Acontece que, como Penina via que o amor de Eucana era maior por Ana do que por ela, aquilo ali a magoava. E o jeito que ela achava para se vingar, para tirar de si essa mágoa, era provocar a Ana. Esfregar na cara de Ana os filhos que ela tinha. Durante a viagem, para sacrificar. Eucana, Penina, em vez de estar com a cabeça nas coisas de Deus, em agradecer a Deus, ela estava ali para amargurar, para machucar a Ana. E isso atingia a Ana. A gente sabe, né? A gente cresceu, a gente não sabia quando era pequeno. Mas hoje a gente sabe que o jeito mais fácil de uma pessoa parar de te provocar é você não se importar. É você não se importar. A própria palavra de Deus diz que a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Esse era o motivo da provocação, para irritar ela. Mas se ela não se irritasse,
Qual o sentido de provocar? Qual o sentido de provocar alguém que não se irrita? Qual o sentido de tentar amargurar alguém que está feliz? Alguém que está contente? Eu imagino que muitas vezes, meu irmão, o inferno se levanta, o diabo se levanta, ou levanta alguém para nos provocar, para nos irritar. As pessoas são usadas às vezes, mesmo sem querer, para machucar. Isso não é incomum de ser visto. Eu vejo, por exemplo, na história de Jó, que quando Deus fala sobre o seu servo Jó, o inimigo se levanta contra ele e fala: mas ele tem isso porque é desse jeito, ele tem isso porque é dessa forma, ele tem isso porque o Senhor o ama, ele tem isso porque o Senhor o abençoa. E eu vejo também essa inveja quando Satanás fala essas coisas, porque ele também era filho de Deus, ele também era cercado pelas bênçãos de Deus, e ele quis ser igual a Deus, ou até maior a Deus, e perdeu tudo que tinha. E quando ele viu alguém que era amado por Deus, que Deus cuidava dele, mesmo sem ter toda aquela glória, todo aquele poder que Lúcifer tinha, aquilo trouxe inveja no coração de Satanás. Ele tem inveja de você, ele tem inveja da gente, porque a gente é amado por Deus, porque Deus cuida de nós. Olha, ele pensa: eu era um anjo poderoso, eu andava por pedras fumejantes, eu andava em cima da lava. Já viu aquela brincadeira de criança? Agora o Mateus está nessa idade. O chão é lava e aí sobe em algum lugar para não pisar no chão? Pois é, a palavra de Deus diz que Satanás andava sobre o chão com fogo, porque ele era um anjo poderoso, cheio de glória, cheio de beleza. Mas ele foi corrompido no seu coração, tentando se tornar igual a Deus, se decaiu, e não houve perdão para ele. Mas a nós, Deus nos deu perdão. Mesmo apesar de nós termos pecado, mas Deus nos deu outra chance. Deus nos deu seu Filho para morrer por nós. Isso traz uma grande inveja, e o inimigo às vezes se levanta contra nós tentando nos abater. Mas para aquele crente que não se abate, oh meu irmão, o que adianta o inferno se levantar? Mas aquilo doía em Ana. Ela não conseguia fingir que não doía. De tal modo que ela não comia, chorava, se abatia. Ela tinha a porção dobrada do seu esposo. Tudo que ela queria ele concedia, mas ela não conseguia gerar filhos. O desejo dela de ser mãe era muito grande. A gente sabe que ser mãe não é fácil. Exige um grande sacrifício. Ser mãe fala muito sobre renúncia. A mãe o tempo todo renuncia. Renuncia da beleza, renuncia do próprio corpo, daquilo que ela mesmo come, ela tem que doar. Ser mãe é uma renúncia atrás da outra, do seu tempo de descanso, de noites que ela vai perder. Mas mesmo assim essa mulher desejava, ansiava por essa renúncia. Sabe por quê? Porque a recompensa é muito maior do que a renúncia. A recompensa é muito maior do que o trabalho, do que o esforço. Isso é um filho, isso é um fruto. Você já parou para pensar que quando a árvore tem um fruto, ela precisa dar vitaminas para aquele fruto? Ela precisa se esforçar para aquele fruto crescer? Ela precisa proteger aquele fruto? Você acha que a árvore cresce, joga seus galhos para cima sem nenhum motivo? Ela faz isso para que o fruto fique longe de predadores que estão perto do solo. Existe todo um esforço para proteger o fruto. Existe todo um esforço para enganar os bichos. Olha, com o tempo a árvore foi desenvolvendo frutos mais vermelhos, porque a cor vermelha na natureza muitas vezes significa veneno ou perigo, para que os animais não se aproximassem daqueles frutos. Aí depois ela desenvolve as flores, para chamar a atenção para os animais, para as flores. Esquece o fruto, fica, olha aqui a flor, viu? E está todo um cuidado, uma proteção para o fruto, porque dá trabalho, é trabalhoso, é custoso, mesmo assim a árvore faz, porque o benefício é maior do que o esforço. E Ana desejava ter o fruto, cumprir o seu propósito. Naquele tempo, uma mulher sem filhos era uma árvore sem frutos, não tinha propósito de existir. E quando a sua rival, como chama aqui, a irritava, a amargurava, ela se calava,
e orava. Hoje, meus irmãos, é muito mais fácil, quando alguém nos irrita, a gente reagir, é ou não é? A gente quer reagir. Imagina hoje, com esse bando de mulher retada que tem por aí, uma chegar para pirraçar ela, para falar mal dela, para falar de alguma coisa que a machuca, avança logo nos cabelos, vai na jugular, quer também reclamar, quer também falar. Aí ele vai falar logo, mas meu marido ama mais do que você, porque você é feia. Mas isso também acabou com você assim, por isso que você não é amada de Eucana, porque você é amargurada. Ela poderia tentar também agredir a Penina, mas ela não fazia isso. Ela guardava para si e descarregava aos pés do Senhor. Porque é Ele que nos defende, é Ele que nos protege, Ele é nosso juiz, Ele é nosso advogado fiel, Ele que nos guarda. Eu lembro do Salmo 23, quando fala sobre atravessar o vale da sombra das mortes, quando fala se assentar numa mesa cercado de inimigos. Olha só, a ovelha em nenhum desses momentos se preocupa, não porque ela tem uma espada poderosa, ou porque ela tem uma força de si próprio, mas a presença do pastor a tranquiliza. E quando o Davi escreve o Salmo, ele diz, mesmo que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Há uma proteção da parte do Senhor para com a gente. Há um cuidado muito grande. Então Ana, já desesperada por não ter gerado um filho, por faltar algo assim tão importante em sua vida, que talvez a sua beleza não fizesse mais sentido, talvez até o amor que ela encontrou no seu casamento não fizesse mais sentido, porque ela desejava sobremodo gerar, frutificar, produzir. Ela chega aos pés do Senhor e ela faz uma oração, talvez desesperadora, mas arrebatadora também. Ela fala, Senhor, se achar graça na tua serva, e me der um filho varão, eu o entregarei ao teu serviço. Eu o entregarei a ti. E de tal modo era a angústia dela, que enquanto ela orava, ela falava apenas em seu coração, porque ela não tinha força para externar aquilo que estava dentro dela, ou talvez não existissem palavras corretas para explicar todo o sentimento que ela falava, mas a sua boca se movia, porque ela falava com o Senhor a ouvia, mas para o sacerdote que estava do lado de fora do coração de Ana, ele via sua boca se mexendo e não ouvia nenhuma palavra saindo dela. E ele achou que por existir uma ação sem resultado, um esforço sem algo visível como resultado, ela estava embriagada. Ele achou que porque ela falava e ele não conseguia ouvir o que ela falava, ele não conseguia ver sentido no que ela fazia, ela estava embriagada. Porque às vezes quando nós estamos falando com Deus e agindo conforme a vontade de Deus e fazemos aquilo que Deus manda a gente fazer, para as pessoas que estão do lado de fora não faz sentido o que a gente está fazendo. Não fazia sentido. Qual é o teu problema? Rapaz, eu estou com uma dor aqui que não passa de jeito nenhum. Porque não foi no médico? Não, estou orando. Qual o sentido disso? Tem que tomar um remédio, tem que ir no médico, tem que não sei o quê. Não, primeiro eu estou orando. Qual o teu problema? Dificuldade no casamento. Vocês já procuraram um psicólogo? Já tentaram fazer algo diferente? E a pessoa fala, eu estou orando. Qual o sentido disso? Primeiro tem que fazer isso, depois fazer aquilo, depois fazer daquela outra forma. Mas o crente primeiro ora. Primeiro ele busca a Deus, jejua. Isso não parece fazer sentido para quem está do lado de fora. Quando Naamã encontra com o sacerdote, ele fala, eu tenho lepra. E o sacerdote fala, vai até o Jordão e mergulha 7 vezes. E para ele que está do lado de fora, ele fala assim, isso não faz sentido. Eu imaginei que você sairia, colocaria a mão sobre minha cabeça, me ungiria com óleo, que você oraria e eu ficaria curado. Por acaso não são os rios lá de Damasco que eu tomo banho muito melhores do que esse? Por que me manda fazer isso? Porque para quem está do lado de fora das coisas, meu irmão, não entende o que Deus fala.
e não entende o propósito de Deus nas coisas. Mas eles veem a gente fazendo uma ação, e às vezes não vê o resultado da ação, e parece que o crente é doido. Parece que o crente é doido. E que bom que parece que o crente é doido. Porque a palavra de Deus diz que Deus usa as coisas pequenas para confundir os grandes. As coisas pequenas para confundir os grandes. Os sábios não podem entender, porque a sabedoria deles são conforme as coisas de homens, e não de acordo com as coisas de Deus. E Ana orava, e a sua boca se movia, mas não saíam palavras da sua boca, mas Deus entendia claramente o que ela falava em seu coração. Porque às vezes é muito doloroso falar aquilo que a gente está sentindo, mas Deus lê nossos corações. Às vezes é só gritos, gemidos, choro, angústia, mas Deus lê o coração, ouve a voz que está dentro do coração. Às vezes nós falamos em línguas para falar em secreto com Deus, e nós podemos falar em secreto com Deus mesmo em silêncio. Este Deus é poderoso. E a resposta de Eli já é uma resposta à oração que Ana estava fazendo, no oculto do seu coração, no silêncio do seu coração, algo que a parte externa não podia entender, mas ali se gerava um fruto, através da fé. E o sacerdote fala para ela: você está embriagada? E ela diz: não, Senhor, eu não estou embriagada, eu estou muito aflita de alma, eu estou muito doída, eu estou muito magoada. A tristeza dela já era profunda, já se aproximava de uma depressão. E tudo por quê? Porque ela não conseguia gerar filhos, não conseguia gerar frutos. O desejo de ser mãe na vida dela era grande demais. Meus irmãos, esse desejo não pode morrer dentro da igreja. É nessa intensidade aí, é com essa vontade que nós devemos procurar frutos espirituais. É com esse desejo que nós devemos acordar. Você já pensou se um crente, quando demorasse muito de gerar frutos espirituais, ele se amargurasse dessa forma, ele falasse: eu não aceito essa situação, porque era muito fácil para ela falar: olha, deixe que a outra acabe com o corpo dela, deixe que a outra tenha trabalho de cuidar, eu quero aproveitar a vida, meu marido me ama e eu tenho tudo a meu dispor, nós somos ricos. E ela poderia viver a vida dela dessa forma, e se esquecer do propósito que ela foi feita, e se esquecer daquilo que ela foi chamada a fazer, e se esquecer do principal objetivo de uma mulher no casamento, e falar: não, eu quero a parte boa, porque eu teria esse trabalho, se foi Deus mesmo que me afastou dele. Mas ela disse: de forma alguma, eu não aceito apenas continuar sentada aqui vendo isso, eu não aceito apenas participar disso como ouvinte, como uma pessoa que só está assistindo, eu quero fazer parte dessa obra, eu quero fazer parte disso. Às vezes eu penso assim: todos nós somos órgãos de um corpo que é a igreja, mas que órgão você deseja ser? Eu sei, meus irmãos, todos os órgãos são importantes, mas tem gente que parece que quer ser cabelo, está lá para enfeitar. É brincadeira não. Quer ser unha, para lá para ser pintada de esmalte, ficar bonito. Deve haver um desejo, uma ardência no nosso coração, para que façamos algo para Deus, para que tenhamos frutos espirituais. Era isso que ardia no coração dela. A família dela não era incompleta, não havia tristeza na casa dela, mas ela se agoniava, porque ela não estava gerando para o seu marido. O que nós temos gerado para Deus? Que fruto temos trazido até Ele? Ela era infrutífera, lhe faltava propósito. E o marido não entendia, falava assim: por que você chora? E enquanto Eli não entendeu o que ela falava, Deus conseguia ler o seu coração, os seus lábios, o seu choro, as suas lágrimas.
e colocou o profeta ali naquele lugar para se constranger. Para se constranger. Porque a resposta que ela deu para Eli deixou ele constrangido, por ele não ter identificado que aquilo era um sofrimento e não embriaguez. E depois que ela relata isso, ele vira para ela e fala assim: então que seja concedida a tua petição. A tua petição. E como eu tinha falado aqui, meus irmãos, ser mãe é sobre sacrifício, é sobre renúncia. E Ana, ela tinha prometido algo ao Senhor. Ela tinha prometido ao Senhor que se ela tivesse um filho, ela entregaria esse filho a serviço de Deus, na casa de Deus. E eu fico pensando uma mulher que tantos anos desejou uma criança, uma mulher que por tantos anos desejou aquilo, foi atrás daquilo mesmo que ela saiu, é aquilo mesmo que ela buscava. Quando ela finalmente consegue aquilo que buscava, ela tem que entregar. Olha o que fala em 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 24 ao 28, um pouco mais adiante no texto. E havendo desmamado, tomou consigo 3 bezerros, uma efa de farinha, um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança. Degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. Degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu tinha feito. E por isso também ao Senhor eu o entrego. E ela disse: eu também agora entrego ele ao Senhor. E olha, meus irmãos, Samuel, o nome do menino, Samuel, era o sonho de Ana. Era tudo que ela queria, era tudo que ela desejava, era tudo que ela buscava. Mas quando ela recebe de Deus esse sonho, ela faz algo impressionante que acontece algumas vezes na Bíblia, se você procurar. Alguém que recebe uma bênção, e quando ele recebe a bênção, ele coloca o seu Deus acima da bênção que ele recebeu. Porque muitas vezes nós recebemos a bênção de Deus, e nós colocamos a bênção que nós recebemos, aquilo que nós queríamos, o nosso sonho, acima até do que o próprio Deus que nos deu a bênção. Nós colocamos o sonho acima do propósito. Mas quando ela recebe Samuel, ela consegue entender uma coisa: olha, maior é Deus que me deu a bênção do que a bênção do que Deus me deu. Ela faz o contrário do filho pródigo. O filho pródigo, quando vai receber a bênção do pai, ele fala: me dá a tua parte na herança, porque eu quero sair daqui. E ele pega a parte dele da herança e se manda da casa do pai, porque ele considera que a herança que ele recebeu é maior e mais poderosa do que o pai que ele tem. E ele sai com a herança dele. E ele começa a destruir a herança dele por onde ele passa. E ele aproveita muito daquela herança. Aquela herança lhe dá mulheres, lhe dá festa, lhe dá amigos. Tudo falso, tudo ilusão. Ele recebeu uma bênção e achou que aquela bênção era grandiosa. Era muito dinheiro, era muito poder, era muita saúde, era muita beleza. Mas a bênção se foi. E lá estava ele comendo com os porcos. Depois de ter recebido uma bênção tão grandiosa, ele falou: eu vou voltar à casa do meu pai. E aí ele se lembra do pai que lhe deu a bênção. E quando ele volta à casa do pai, meus irmãos, olha, o pai não estava mais pobre porque tinha dado a bênção ao filho, porque a riqueza do nosso pai é infinita, e as suas bênçãos não cessam. Aquilo que Deus te deu uma vez, Ele pode te dar de novo. Ele pode te dar em dobro. Deus tinha dado tudo a Jó. Ele tinha dado filhos, ele tinha dado muito gado, ele tinha dado muitas terras. Jó perde tudo que tinha, tudo. E depois Deus o renova e dá tudo em dobro. Todas as coisas ele recebe em dobro do que tinha antes, porque as bênçãos de Deus não têm fim. E para Deus 1000 ou 1 milhão dá no mesmo. Não faz diferença. 1 hora ou 1000 dias. R$1 ou $1 milhão. Eu não sei o que você precisa,
Eu não sei o que você busca, mas para Deus é tão pouco, meus irmãos. Aquele que é dono de toda a prata e todo o ouro. E aquilo que nós damos tanto valor para Deus é tão pequenininho. Mas aquele filho volta à casa do pai, e quando chega lá ele fala: olha pai, não sei se tu tem mais algo a me dar, porque tu já me deu tudo que eu tinha por direito. Eu não sei se tu tem mais algo a me dar, mas eu aceito qualquer coisinha, eu aceito ser teu servo. E o pai pega o anel que está nos dedos dele, coloca nos dedos do filho, e fala: eu vou te restituir tudo, meu filho, tudo. Porque a bênção não se compara ao Deus que dá a bênção. A bênção não se compara ao Pai que dá a bênção. Entender isso faz parte de ser próspero na nossa vida espiritual. Nenhuma bênção que Deus possa nos dar, ou que nosso trabalho possa nos dar, ou que a vida possa nos dar, se compara com Deus que dá a bênção. Olha o que Pedro faz quando ele consegue a pesca maravilhosa. Ele fala para o Senhor: Senhor, eu passei a noite toda tentando pegar um peixe e não consegui. E aí Jesus fala: agora vai de novo e joga a rede. E ele vai até lá, joga a rede, e o barco se enche, quase afunda de tanto peixe que tinha ali naquele barco. E ele traz o barco para a areia. E aí, o que é que ele faz com aquele barco cheio de peixe agora que ele consegue a bênção? Ele larga. Ele fala assim: que maravilha esse Deus, me deu tudo isso, fica tudo isso aí, porque agora eu não quero mais tudo isso, agora eu quero Deus que me deu isso. Porque Ele é maior do que a bênção. Mas quando falamos de filhos, aí o negócio é mais puxado. Porque nós somos programados para amar nossos filhos. E Ana não abre mão de uma herança ou de um barco cheio de peixes. Ela está abrindo mão do seu próprio filho, do seu maior sonho, daquilo que ela chorava, do motivo das suas lágrimas e do motivo do seu sorriso. Olha, se perguntasse para Ana: você prefere que ele morresse ou você morresse? Ela daria a vida na mesma hora, de bom grado, como toda boa mãe faria por um filho. Mas é esse mesmo filho que ela entrega na casa do Senhor. Meus irmãos, entregar um filho na casa do Senhor, um sonho na casa do Senhor, não é algo para poucos, deveria ser algo para todos nós. Porque é o jeito certo de criar os nossos filhos. É o jeito certo de gerir os nossos sonhos, os nossos negócios. Tudo que nós temos deve ser entregue na casa do Senhor. E a prova disso é o sacrifício que Ana faz. Lá no versículo 24, ela leva consigo 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho. Eu quero falar rapidinho sobre isso. Já me entregaram o microfone tarde, viu, meus irmãos? Não é culpa minha. Então eu vou ser rápido. 3 bezerros. Ana vai levar o seu filho em sacrifício. Olha, meus irmãos, por isso que me chamou a atenção esse versículo, porque ela já estava levando a criança para entregar ao Senhor, e nada mais que ela levasse faria nenhum sentido perto daquele sacrifício que ela estava fazendo de entregar o seu filho, é ou não é? Ela era rica, ela preferia entregar todas as riquezas que ela tinha do que o filho. Ela já estava entregando o filho, mas ela leva outras coisas com o filho, porque isso tem algum significado. Isso me chamou a atenção. Havendo desmamado, tomou consigo 3 bezerros. Isso fala sobre algo trino, uma trindade, uma entrega em 3 partes. No próximo versículo ela fala que um dos bezerros ela degolou. Um foi sacrificado, os outros 2 não. É muito claro que está falando sobre trindade aqui. Está falando sobre algo trino. Ela está falando: eu estou entregando essa criança de corpo, alma e espírito ao Senhor. É uma entrega completa, perfeita. Da mesma forma que Deus também é 3. Ele também é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Existe uma entrega de 3 aqui. Porém, um dos 3 foi sacrificado, porque um dos 3 precisava ser sacrificado. Eu quero lembrar vocês que um dos 3 também foi sacrificado. Jesus teve que morrer em nosso lugar. E ela degolou aquele bezerro, porque o sangue dele serviria de sacrifício derramado. Da mesma forma, Jesus veio até aqui e morreu na cruz por nós, porque o sangue dele nos lavaria de todo pecado.
ela está dizendo: eu entrego meu filho aqui, por completo, de corpo, alma e espírito. E quer saber, tem mais, o corpo dele tem que morrer. A carnalidade dele tem que morrer. Aquilo que é natural, aquilo que é humano, carnalmente falando, precisa morrer. Porque para servir ao Senhor, deve ser feito em espírito e em verdade, não carnalmente. As coisas aqui não funcionam como as coisas lá fora. A igreja não imita as coisas do mundo. Nós agimos espiritualmente. E era isso que ela estava falando quando levava aqueles bezerros. É corpo, alma e espírito. Não é meio de Deus. Ah, mas agora que ela está entregando aquele menino na igreja, é para que ele sirva na igreja, né? Para que ele passe uma vassoura, para que ele arrume a mesa da ceia. É para isso que ela está levando? Não. O bezerro que morre, o bezerro que nós temos que matar a cada dia, é exatamente o bezerro do corpo. Porque as nossas coisas carnais, nós devemos sacrificar. O verdadeiro serviço que Deus quer, não é o da nossa carne, mas é o da nossa alma e do nosso espírito. Porque é assim que devemos louvá-lo, é assim que devemos adorá-lo. Olha, meu irmão, eu sei que você entrega dízimos e ofertas, e isso é muito bom, e isso é feito como plantio, para que você colha mais e mais, mas o serviço que Deus espera de você, não é só esse serviço material, Ele quer uma adoração em espírito e em verdade, Ele quer verdade no teu coração, Ele quer uma entrega de alma, Ele quer teu espírito dobrado a Ele, é isso que Ele quer. Ele diz: sacrifica teu corpo, e me adora em espírito e em verdade. Porque aquela mulher chega para Jesus com aquele perfume tão caro. E as pessoas falam logo do perfume, elas falam: poxa, está desperdiçando um perfume tão caro. Mas o que realmente chama a atenção de Jesus é a atitude dela. Ele vai falar ao dono da casa: olha, eu entrei aqui e tu não lavaste os meus pés. Mas ela lava com lágrimas e com seus cabelos enxuga. Eu cheguei aqui e tu não beijaste a minha face, mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Você acha que Jesus estava preocupado com o preço do perfume? Jesus estava preocupado com a quebra do coração, com a entrega de alma. É isso que preocupava Jesus. Não se trata do carnal, mas do espiritual. Aquela mulher traz 3 bezerros para dizer: olha, é por completo, é em espírito, é em corpo, é em alma. É uma ligação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E é assim que eu quero meu filho servindo dentro da igreja. É assim que eu tenho que ensiná-lo. É assim que eu quero a minha empresa servindo a igreja. O que eu puder fazer, o que estiver ao meu alcance, eu farei. Porque os meus sonhos devem ser não para mim, mas eu sou apenas um mordomo. Meus sonhos devem ser para Deus. Eu não estou pedindo para você vender tudo que tem e entregar aqui não, meus irmãos. Muito pelo contrário. Como eu estou dizendo, o material é o que menos importa. É o que menos importa, porque o sustento vem de Deus. É Ele que garante. Mas a entrega é extremamente importante. É extremamente importante. A diferença entre Caim e Abel: Caim plantava e entregou frutos. Abel era pastor de rebanhos e entregou ovelhas. Deus não gostou de Abel e desprezou Caim porque um entregou ovelha e outro entregou fruto, não. A diferença que a Bíblia fala é que Caim entregou do fruto da terra, mas Abel entregou da primícia do rebanho. A diferença é essa. Um entregou parte do que colheu, talvez 10% do que tudo que colheu, mas Abel pegou a melhor ovelha, o melhor, e levou até a casa de Deus. É isso. Renuncia teu sonho pelo teu propósito. Porque Deus tem colocado propósito em tua vida. Cria teu filho, teus negócios neste caminho. E você vai ser próspero. E aí ela traz mais 2 coisas. Mais 2 coisas, todas as 2 têm significado. Ela traz uma éfa de farinha e um odre de vinho. Porque ela está entregando um filho para Deus. E a éfa de farinha, o que a farinha fala? A farinha fala de sustento, é ou não é? A farinha fala de sustento.
Quando ela entrega uma efa de farinha junto com o filho, uma efa de farinha pode alimentar ele por alguns dias. O que ela está dizendo é: Senhor, eu tenho certeza que tu vai sustentar o meu filho. Eu tenho certeza disso. Porque se eu não tivesse certeza, eu ia chegar para o sacerdote e falar assim: ó, toda semana eu vou mandar uma comida aqui para o meu filho, viu? Ó, de tempos em tempos eu vou dar algo para ele aqui comer, viu? Olha, não se preocupe, meu filho é rico, viu, sacerdote? Então, se precisar de qualquer coisa, manda uma carta para a gente, que eu mando uma carroça aqui na mesma hora com tudo que ele precisa. Mas não, ela pega uma efa de farinha, ela chega até o altar e ela joga aquela farinha no fogo. Ela fala: olha só, eu tenho certeza que o sustento do meu filho vai vir do Senhor. É Ele que vai sustentar o meu sonho, a minha empresa. É Ele que vai fazer os meus filhos crescerem, serem bem-sucedidos. Não é aquilo que eu estou construindo, não é aquilo que eu estou deixando. Porque nós não sabemos o dia da manhã, não sabemos se nossas propriedades serão tomadas, não sabemos se vão roubar o dinheiro do banco. O que nós sabemos é que Deus sustenta. Ele garante. Os passarinhos não sabem o que vão comer amanhã e dormem tranquilos. E dormem tranquilos, sem se preocupar com nada. E ela entrega uma efa de farinha para dizer: o sustento dele será garantido pelo Senhor. Dessa forma, ela consegue entregar o menino com mais facilidade na casa do Senhor. Entrega teu filho ao Senhor. Ô mãe, eu sei que é difícil, mas se for para escolher entre amar mais o teu filho e amar mais ao Senhor, ame mais ao Senhor, e assim estará amando muito mais a teu filho. Porque é melhor vê-lo agora, reclamar, chorar, mas fazer a vontade de Deus e aprender os caminhos de Deus, do que mais tarde, ele sem conhecer os caminhos de Deus, não ter o sustento do Pai. Aquele que garante todas as coisas é Deus. E mesmo em dificuldade, Deus sempre estará presente para nos socorrer. E também ela entrega um odre de vinho. E criança não bebe, você sabe, né, meus irmãos? Ninguém ia dar um vinho para um menino pequenininho. Mas o vinho na palavra de Deus significa o quê? A alegria. Ela está dizendo o seguinte, ó: a alegria do meu filho, quem vai garantir é Deus. É Deus. Porque você pode pensar assim: poxa, que coisa triste, Samuel vai crescer longe da mãe, ele vai crescer longe dos irmãos. Será que ele não teria uma vida mais feliz se ele ficasse na casa de Eucana, com os seus irmãos, na fazenda do seu pai, cuidando dos bezerrinhos, brincando nos jardins? Poxa, será que ele não seria mais feliz dessa forma? E aí quando ele for adulto eu venho e entrego aqui? Mas quando ele for adulto é tarde demais. A palavra de Deus diz que ela entregou o seu filho quando ele ainda era muito pequeno. Você sabe quem foi Samuel? Samuel foi o maior juiz da Bíblia. Ele ungiu o rei Davi. Saul não respeitava ninguém. Nem a palavra ele respeitava, nem as ordenanças ele respeitava. Mandava matar sacerdote que não era a vontade dele. Agora de Samuel, Saul tinha um medo terrível. Saul tinha medo de Samuel. Ele morria de medo, ele era o rei. O exército obedecia a ele. Ele manda o exército ali caçar os sacerdotes. O exército vai, e no meio do caminho eles falam assim: rapaz, se Samuel estiver lá a gente não vai fazer nada. Porque todo mundo tinha medo de Samuel. Samuel era um homem poderoso. Ele não tinha uma espada. E todo mundo respeitava. Samuel teve uma vida feliz. E quem garantiu a alegria de Samuel não foi aquilo que seu pai e sua mãe lhe deram. Quem garantiu a alegria de Samuel não foi a riqueza do seu pai, não foi a proximidade com a família. Não que todas essas coisas não sejam boas, meus irmãos. Mas quem garantiu a felicidade de Samuel foi a alegria do Senhor, porque ele foi criado na casa do Senhor. Às vezes eu vejo a pessoa falando: não vou levar meu filhinho na igreja não, porque vai ter um aniversário do coleguinha. Quem é o coleguinha? É o primo do vizinho. Vale mais a pena trazer o teu filho na igreja e vê-lo participar aqui das coisas da igreja. Olha o que ele está aprendendo: a honrar o pai e a mãe,
a acreditar no Senhor, está aprendendo as coisas de Deus. Ser mãe não é fácil, eu sei disso. Ser pai não é fácil. Não é fácil colocar Deus à frente do seu próprio filho, mas nós temos que fazer o que é melhor, não o que é mais bonito. Às vezes a pessoa fala assim, não, botar de castigo, dar uma palmada. Não, isso não é amor, não. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, não aparte a vara do teu filho. Tem gente que traduziu para uma coisa mais atual, fala assim, quem não apanha do pai, apanha da polícia. Mas o que a palavra de Deus quer dizer é, nós devemos doutrinar, ensinar. Não é exatamente o bater, mas nós devemos, às vezes, ser rígidos com eles. Como Deus, às vezes, tem que ser rígidos com a gente, por amor, para nos trazer de volta ao caminho correto. Como o pastor, às vezes, é rígido com a ovelha. Porque o amor de Deus deve ser maior, nosso amor por Deus, do que pelos nossos próprios filhos. E ela falou, olha, eu sei que apesar de tudo isso, que agora ele está reclamando, porque às vezes a criança é pequena e reclama quando vem para a igreja, é ou não é? Você chama para a igreja, ela fala, não quero não, eu quero ficar aqui em casa jogando videogame, assistindo televisão. Não, meus amigos foram tudo jogar futebol e eu estou aqui na igreja, eu não quero ir não, pai. E o pai fala, você vai, e força. E às vezes a criança vem emburrada, mas não se preocupe, porque quem garante a alegria é o Senhor. Este vinho é o melhor vinho. Você lembra do casamento? Quando acabou o vinho, e chegaram até Jesus e falaram assim, olha, o vinho acabou no meio do casamento, e agora? E ele falou, me traga água. E as pessoas trouxeram água para ele. E água parece algo sem gosto. Água parece algo que você toma quando está com sede, não quando você quer se divertir, não quando você quer alegrar. Era só água, meus irmãos. Não tinha nada divertido naquilo, não tinha cor, não tinha cheiro, não tinha gosto, era só água. Mas Jesus mandou alguém provar a água que ele deu. E quando alguém prova a água que Jesus deu, o que é que ele diz? Por que você guardou o melhor vinho para o final? Não guarde o melhor vinho para o final. Dê o melhor vinho desde o início a teus filhos. Desde o início mostra a ele a alegria que é ter Jesus no coração. Desde o início mostra a alegria que é estar próximo de Deus, ter certeza das coisas, ter certeza que Deus está conosco, que Ele cuida de nós, que Ele é o melhor, melhor do que qualquer praia, melhor do que qualquer festa. A presença de Deus nos satisfaz. Mostra para teu filho que o sustento dele e que a alegria dele está garantida na casa do Senhor. É assim que ela entrega a Samuel. Ela fala, olha Samuel, aqui está a farinha e o vinho, porque teu sustento e tua alegria está garantida, porque eu tenho te entregado aos pés do Senhor. Eu queria que ele se colocasse de pé, eu já vou terminar. Que mãe maravilhosa. Ela não abandonou o filho dela não, viu meus irmãos? Ela ia lá visitar sempre. É claro que ela se preocupava com seu filho. É claro que existia o amor de mãe. É claro que existia um carinho. Mas ela entendeu que aquilo que nós sonhamos não pode ser maior do que o nosso propósito. Isso não fala só sobre filhos. Isso fala sobre ministério, sobre conquistas, sobre negócios, sobre família. Em primeiro lugar, entrega a Deus. E Ele garante o sustento e a alegria. Mata aquilo que é carnal. Louva em espírito e em verdade. Derrama a tua alma. Ela trocou uma amargura de alma por um derramar de alma. E aquilo foi felicidade em suas vidas. Outros filhos e filhas vieram depois, porque Deus abriu o ventre daquela que era estéril, quando ela entendeu que aquilo que ela viria gerar não era para ela, mas para Deus. As pessoas falam assim, você não cria filho para você não, você cria o filho para o mundo, está repreendido. Você não cria filhos para você, você cria para Deus. Deus toma conta deles. Não te preocupa, se você criou ele no caminho do Senhor, quando ele sair, e a mãe bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, será que meu filho vai voltar? Se você criou ele nos caminhos do Senhor, Deus garante a ida e o regresso.
Quando ele começa a vida, vai morar sozinho e a mãe fala: como será a vida do meu filho agora, que ele não tem mais comida e roupa lavada garantida? Não te preocupa, quando você cria algo nos caminhos do Senhor, Deus garante o sustento, Deus garante a alegria, Ele garante. Eu quero orar rapidinho, hoje é dia das mães, um dia tão feliz, de tanta alegria. Jesus veio à terra, abriu mão de muitas coisas quando ele veio à terra. Ele não abriu mão de ter uma mãe. Ele falou: disso eu não vou abrir mão não, eu vou entrar pela porta, do jeito certo, através de uma mulher. E ele ainda falou assim, ó: o ladrão pula a janela, mas o dono entra pela porta. E por causa disso ele escolhe uma mulher para ter uma mãe. Dessa alegria ele não abriu mão. Ele era pobre, ele nasceu uma manjedoura, mas ele não abriu mão de ter uma mãe. Olha, meus irmãos, ele era Deus, ele podia ter descido do céu já formado, entendeu? Ele poderia ter aparecido, e o pessoal ia dizer já de cara: é Deus, porque do céu desceu, mas ele veio através de uma mulher. Vamos orar? Senhor Deus amado, eu te agradeço, Deus, porque tu tem dado bênçãos em nossas vidas, Pai. Ó Deus, e tu nos deu mães, Pai, para cuidar da gente, Pai, quando a gente ainda não podia ser cuidado, Deus. Ó Deus, eu sei, Pai, que muitos aqui, Deus, se alegram, Pai, com suas mães, e outros, Pai, já não tem mais a mãe para se alegrar, Deus, mas se alegram com a lembrança dela e aquelas coisas maravilhosas que ela fez, Pai. Ó Deus, eu te alegro, Pai, eu me alegro, Pai, porque a palavra diz que mesmo aquele cuja mãe se esqueceu, tu não se esquece, Senhor. Ó Deus, porque o teu cuidado e o teu amor supera até o amor de uma mãe. Ó Deus, eu me alegro com isso, Pai, e te agradeço, Deus, em saber que o teu cuidado é eterno, Pai. Ó Deus, abençoa agora, Pai, toda mulher que se sacrifica pelo seu filho, Deus, que abre mão de suas noites de sono, Pai, de suas mordomias, Pai, por amor, Pai. Ó Deus, não é esse o princípio do Evangelho, Pai, abrir mão do que é seu pelo próximo, Pai. Ó Deus, não é esse o maior dos mandamentos, amar o próximo, Deus, e amar a Ti, Pai. Ó Deus, que elas sejam abençoadas hoje, Pai, e que tenham tudo que mereçam, Deus, porque são obras Tuas, Deus, e Tu viu que era bom fazer dessa forma, Deus, e quão maravilhoso é essa bênção que Tu nos deu, Pai. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus, amém.